Oi pessoal, voltei pro canal, então falei que ia tentar fazer vídeos todo mês, mas não consegui. Mas em minha defesa é porque eu tava resolvendo as coisas da mudança, porque agora tá chegando muito perto, hoje é dia 13 de julho, sábado, e eu tô aqui tomando um chimarrão que tá todo errado, tá todo bagunçado aqui atrás, cheio de roupa pendurada, porque agora eu vou começar a separar umas roupas que eu não vou levar pra Europa. E esse vídeo, provavelmente eu vou estar postando ele em final de junho, a gente tá em junho, vou postar ele no final do mês, pra explicar pra vocês o que tá acontecendo, porque eu tive uma mudança de planos agora. Eu ainda vou pra Europa, ainda vou pra Amsterdã primeiro, mas depois eu vou ir pra Alemanha, e eu vou ir pra Alemanha com um visto que eu acabei de descobrir que tem aqui, e que é muito fácil de aplicar. E é isso, então agora eu tenho que separar as roupas que eu não vou levar comigo. Oi, pessoal. Eu acho que esse vídeo vai ficar bem confuso no início, mas é assim mesmo. O clima de mudança é muito confuso mesmo. Hoje é dia 24, eu ainda tô aqui no meu apartamento. A ideia era eu ir com a minha prima e os gatos pra cidade dela, pra cidade da minha prima amanhã, mas houve um imprevisto, então a gente vai ter que mudar. Provavelmente nós vamos na sexta-feira, né, pra Maravilha, pra levar meus gatos pra lá. E na segunda-feira eu tenho que ir pra Porto Alegre pra ver do visto, então. E pra mim tá sendo bem cansativa essa fase da mudança, porque eu tenho que me desfazer de muita coisa, tenho que vender outras coisas, tenho que ver o que eu vou deixar na casa dos meus pais, o que eu vou levar pra Europa, e tenho que pensar que minhas malas não podem ficar muito pesadas, porque eu não vou ir direto pra Alemanha, eu vou passar na Holanda antes, né, em Amsterdã. Então, eu tenho que ver muito bem isso. Eu já fiz e refiz minha mala várias vezes. Assim, minha cabeça ontem tava dando uma pane, porque eu tava separando as coisas aqui. Eu tive que parar tudo e fazer uma videochamada com os meus pais pra tentar organizar o pensamento, porque é muita coisa pra resolver. E eu estando sozinha aqui na cidade fica ainda mais difícil, porque se meus pais morassem aqui, eu simplesmente encaixotava tudo e levava pro meu antigo quarto. Mas não, eles estão a 800 quilômetros de distância, então fica um pouco mais difícil mandar um monte de coisa pra lá. Então eu vou ter que mandar só o que eu realmente quero manter aqui. Eu acho que essa é a parte mais difícil, porque na verdade não faz sentido eu querer manter muitas coisas, porque a minha ideia é ficar fora por uns 2 anos. Então, são coisas que eu não vou sentir falta por 2 anos. Então, será que elas são mesmo necessárias de guardar? Então, essa é a parte mais difícil da mudança pra mim. Tô aqui no carro, então, com os gatos. A gente chegou agora em Mafra. A gente tá Sério, é muito difícil de viajar com gato. E eles se estressam demais, o Pudim passa muito mal. Ai, não é fácil, gente, mas... se Deus quiser, a gente vai chegar logo em Maravilha pra poder deixar logo esses gatos na casa dos meus pais. Eu tô por aqui já. E a viagem mal começou, mas vai dar certo. Tenho fé que vai dar tudo certo. Boa noite, pessoal. Tô aqui em Porto Alegre hoje, então. Agora já são 7h pouco da noite. Eu acabei de jantar. Peço um pouquinho de pizza aqui pra eu comer mais tarde. E amanhã vai ser o dia que eu vou aplicar pro Working Holiday Visa. Então me desejem sorte, eu tô muito ansiosa. Assim, eu acho que não tem porquê o visto ser negado, afinal eu tenho tudo que pedem. E ele não é um visto tão complexo quanto o visto dos Estados Unidos, por exemplo. Então eu imagino que vai dar certo, mas ainda assim a gente fica com medo e eu tô muito ansiosa. Então assim que eu sair de lá do consulado, eu não sei quanto tempo que leva lá, o meu termin, que é o meu agendamento, ele tá pras 10h30, né, 10h25, 10h30, então não sei quanto tempo leva lá, mas é assim que eu sair de lá, eu já vou gravar vídeo pra vocês. Não deu tempo de eu passear por Porto Alegre, é a primeira vez que eu venho pra cá. Amanhã, inclusive, eu vou sair de lá e já vou comprar minha passagem pra voltar pra Maravilha, na casa dos meus pais, e daí eu já vou falar pra vocês como que foi e se eles já dão a resposta na hora ou se eu tenho que esperar. E é isso então, boa noite e até amanhã. Bom dia, pessoal. Então, acabei de fazer a entrevista pro visto do Working Holiday e eu só tenho a dizer pra vocês que eu fui aprovada! Deu certo, eu nem acredito, gente! Tipo assim, cara, eu nem acredito que o visto foi aprovado ali na hora, porque eu já entreguei todos os documentos, eu só cheguei lá e você tem que chegar, né, com a sua pastinha transparente dos documentos. Aí a mulher fala assim, ó, você tem que desligar o celular, você desliga o celular, coloca lá na prateleira e daí ela vai ficar ali cuidando pra ninguém roubar. E aí você espera ser chamado. Aí me chamaram, daí ela confirmou, né, você quer fazer o Working Holiday? Eu falei, isso.
Aí ela falou assim, só preciso que você me passe os documentos aqui na gavetinha, né? Daí passei os documentos na gavetinha, tudo. O Videx, que é o negócio que você tem que preencher, o comprovante de dinheiro que eu tenho, a conta bloqueada, o seguro-saúde, tudo. Tinha tudo ali, o comprovante de onde eu vou ficar hospedada. Passei tudo ali por baixo, daí ela e a outra menina que tava com ela analisaram tudo, analisaram um por um, tal, me devolveram que não ia precisar. Eu preciso que você assine aqui, aqui, aqui. Aí assinei 3 lugares que elas deram. E aí depois ela só levantou e falou assim, como é que você quer que a gente te envie o passaporte? Eu falei, pode ser por Sedex mesmo, demora quanto? Uns 5 dias até. Eu falei, não, pode ser. Paguei ali em dinheiro. E é isso, gente, deu certo, não me perguntou nada. Assim, não é regra que ela vai ou não perguntar. Pode ser que pra vocês que forem aplicar agora ela pergunte, mas pra mim, a fiscal que falou comigo não perguntou nada, aprovou, deu certo, agora eu só tenho que esperar eles mandar meu passaporte de volta, torcer pra que dê tempo de chegar, mas eu acho que sim, antes de eu ir viajar, porque demora de 2 a 4 semanas pra confecção do visto e daí depois mais os dias do Sedex, né? Então eu vou torcer pra que chegue tudo certinho. E é isso, gente, agora eu posso viajar tranquila. Pessoal, agora sim eu vou conseguir falar com vocês tranquilamente, sem ter correria. Então hoje é dia 7 de julho, então para dar uma resumida, para dar um contexto, para organizar esses vídeos anteriores. Então no dia 26 do mês passado, né, 26/6, a minha prima foi me buscar lá em São José e fomos para casa dela em Jaraguá. Então isso foi numa sexta-feira. Aí no sábado nós viajamos então com os gatos de Jaraguá até Maravilha. A gente ficou o dia inteiro na estrada, saímos de lá às 7 da manhã, chegamos aqui às 7 da noite. Então foi uma viagem bem cansativa, mas conseguimos chegar bem. Aí no domingo eu comprei a passagem para ir para Porto Alegre fazer o meu visto alemão. Calma, já vou falar do visto. Comprei a passagem, só tinha ônibus, eu precisava chegar, o meu agendamento era no dia 30 de manhã, então no dia 29 eu já queria estar em Porto Alegre para ter certeza que nada de errado ia acontecer. Então eu tive que comprar a única passagem que tinha que ia dar certo para eu chegar no dia 29, seria saindo à meia-noite. Eu comprei no dia 28, aí na meia-noite do dia 29, né, que foi na madrugada do dia 28 para 29, eu peguei o ônibus, meia-noite e meia, só que ele se atrasou. Então ele chegou só quase às 3 da manhã, foi bem complicado, mas cheguei no dia 29, 1 da tarde lá em Porto Alegre, fiz o check-in, fiquei no hotel, saquei o dinheiro que eu precisava para pagar o visto. Aí no dia 30 fiz o visto, foi muito fácil, foi aprovado. Aí depois eu só fiquei na angústia de receber o passaporte, né? Mas tá. No mesmo dia, de meio-dia, no dia 30, peguei o ônibus, mais 11 horas de viagem, foi 11 horas para ir, 11 horas para voltar. Aí cheguei aqui, aí fiquei, né, o dia inteiro descansando. No dia seguinte peguei uma intoxicação alimentar de um negócio que eu comi, que estava estragado e eu não sabia. Então eu fiquei mais 3 dias muito mal. Aí por isso que eu não gravei nenhum vídeo. E daí ontem foi o único dia que eu fiquei de boa, então eu consegui estudar um pouco, consegui resolver algumas coisas da mudança que estavam pendentes. E também fui pro centro com a minha mãe pra gente fazer umas coisas. E aí hoje finalmente saiu o sol também, porque todo esse tempo desde que eu cheguei não parou de chover um dia sequer. Então agora são 11 e pouco da manhã. Agora sim eu vou falar deste visto. Bom, para quem já assistiu os outros vídeos sabe que eu já estava com a intenção de ir para a Europa, com ou sem cidadania, com ou sem visto, porque eu queria ficar fazendo, né, um mochilão por lá, lógico, não ficar ilegal, então eu estava cuidando todas as datas e tudo mais. Só que ali por janeiro ou fevereiro desse ano, eu fiquei sabendo através de um amigo que existe um visto para a Alemanha, que é muito fácil para brasileiro. Porém, esse visto você só pode aplicar até 30 anos de idade. Então, eu vou fazer 31 em dezembro desse ano. Então, ainda tinha esse tempo que eu posso aplicar. Eu acho que até uma semana antes ou 15 dias antes de você fazer 31, você ainda pode aplicar. Depois não pode mais. Então, esse visto, ele é um visto barato, ele custa 75 euros. Aí, ou você paga no cartão, ou você paga em dinheiro, em reais, no consulado. Você precisa apresentar uma quantidade específica de dinheiro para os 3 primeiros meses. Você precisa apresentar um lugar que você vai ficar morando nos 3 primeiros meses. E você precisa ter um seguro-saúde que cubra todo o período da sua estadia lá. E o visto tem duração de 12 meses. Ele se chama Working Holiday Visa. Então, esse Working Holiday Visa,
você tem a permissão de trabalhar na Alemanha. Então, só que são trabalhos temporários, não é um trabalho fixo para o ano inteiro. É working holiday, então você vai trabalhar só para pagar as suas despesas de passeio. Seria basicamente para um ano sabático dentro da Alemanha. Então eu falei, cara, isso aí me dá uma margem para minha cidadania, que, né, eu imagino que vai ficar pronta até final do ano, mas para eu ter mais segurança, né, para não ter que ficar pensando e gastando dinheiro em mudança o tempo todo, vou fazer esse visto, né, para ter uma margem de 12 meses para eu ficar tranquila. Então, aí foi nisso que eu comecei a ir atrás dessas coisas, porque se tem a opção, por que não fazer? E é estranho porque eu não consegui achar esse visto em lugar nenhum antes disso. Eu pesquisei tudo que era tipo de visto para ir para Europa, tranquilo, né? E nenhum deles, nenhuma vez apareceu esse working holiday, o que eu acho muito estranho. E eu pesquisei para vários países, sabe? Só que não são todos que têm ele. Então é Austrália, Alemanha, França e Nova Zelândia. Esses 4 países têm a opção do working holiday e cada um deles tem uma regra diferente e tem um valor diferente. Então você vai ter que pesquisar qual país você quer ir, quais regras se aplicam. Mas pelo que eu vi, o da Alemanha é o mais fácil. E esses vistos de working holiday para brasileiros, eles também têm uma limitação de aplicação por ano. Então, o da Alemanha é de 1.000 vagas por ano. Só que, por incrível que pareça, elas não acabaram. Ele é um dos que mais dura as vagas no ano. Eu acho que porque ninguém sabe desse visto. Então, se você tem vontade de ir para a Europa, ficar lá e ter permissão para trabalhar, e você tem menos de 30 anos, né? 30 anos ou menos, então aplica. Porque é uma coisa, assim, muito legal. E eu vou fazer um vídeo falando como é aplicar nesse visto e o que você precisa, né? Eu vou fazer um vídeo completinho com passo a passo para todo mundo tirar as dúvidas, porque eu achei sensacional. Se eu soubesse desse visto antes, eu já teria ido para a Europa. Mas é que nem eu falei para as minhas amigas, eu acho que tinha que ser nesse exato momento. Por isso que só agora que eu fiquei sabendo dele e por isso que deu tão certo. Então é isso. Aí ontem a minha amiga me mandou uma mensagem que chegou o meu passaporte, porque daí eles ficam com o passaporte lá para colar o visto, né? E depois eles mandam por correio. Então ontem chegou lá no meu antigo trabalho, ela recebeu o passaporte, então já tá tudo certo. E daí hoje eu quero resolver mais umas coisas, que eu tenho que ir alugar mais um hotel lá na Holanda, porque eu só aluguei 2 diárias, eu tenho mais 2 para alugar. E a comprar minha passagem da Holanda para Alemanha também, que eu ainda não sei se eu vou de trem, de ônibus ou de avião. Então eu vou decidir isso hoje. E eu acho que eu vou postar esse vídeo assim, porque nos próximos eu vou fazer um vídeo específico da mudança, um vídeo específico do visto e um vídeo específico da cidadania, porque também teve atualização sobre ela. Então agora sim eu vou editar esse vídeo aqui, vou postar e daí a partir de amanhã eu já começo a fazer os outros vídeos para postar aqui no canal. E aí vocês vão acompanhar a minha saga da mudança. Então é isso, pessoal. Mil desculpas pela confusão que ficou esse vídeo, mas eu queria postar ele assim só para poder atualizar vocês, para vocês saberem como que tá indo todo esse processo. Então é isso, vejo vocês no próximo vídeo. Tchauzinho!